irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vou pedir o menino aí do áudio para colocar Efésios 6, a partir do verso 10. Eu queria fazer uma oração com vocês. Eu queria que, se possível, você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Pode fechar o corredor. E nós vamos fazer uma oração. Hoje, eu estou sendo abençoado aqui com o lançamento de um de nossos livros. E esse livro é muito importante porque é o livro que nós usamos para o seminário de família. Então ele foi composto para ajudar as famílias. É esse livro, Reconstruindo a Família Cristã. E eu vou tentar trazer uma das mensagens desse livro. E a gente precisa orar antes porque é um assunto muito importante, que nós vamos falar sobre a batalha espiritual na família. Então nós precisamos estar bem na família. Quando a família está bem, tudo vai bem. Então eu queria orar com você, queria que você curvasse a sua cabeça. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos na tua presença, apresentando diante de ti a família Getsemane. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Então, nesse momento, nós queremos apresentar, Pai querido, a cada um que aqui está presente, cada casa em tuas mãos, cada problema, cada dificuldade, cada barreira que precisa ser vencida nessa noite e ao decorrer de nossas vidas. A tua palavra diz que o teu Espírito é sobre nós, pelo que nos ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e libertar aqueles que estão encarcerados em prisões. Existem muitas pessoas que estão presas, Senhor, na alma, não têm alegria durante o culto, não conseguem sentir a tua presença, porque existem prisões na sua alma e dificuldades na sua mente que lhes impedem de sentir a tua perfeita vontade. Mas eu quero te pedir que nessa noite, aonde estiver uma pessoa aprisionada no cárcere, que esse cárcere seja aberto e que essa alma seja liberta. Toda depressão vai embora, toda angústia de ânimo vai embora, toda tristeza vai embora, Pai querido, toda a sorte de males que está tirando a paz dessa pessoa, vai embora nessa noite, e nós queremos decretar isso no poder da tua palavra. Se alguém entrou aqui nessa noite enfermo, nós queremos agora ordenar que toda enfermidade vá embora também. Nós não vamos esperar o decorrer da palavra, não, porque o culto já começou desde o momento em que saímos de casa, e o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações e para mudar as coisas na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, vai tratando agora de cada sorte de males. Aonde houver a dor, aonde houver a enfermidade nos músculos, no sangue, nos rins, nos nervos, nos ossos, nós queremos agora que essa pessoa seja liberta e seja tocada por ti nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, traz entendimento a teus filhos também. Enquanto ministramos a tua palavra, ministra na mente de cada um deles. Nesse momento nós oramos a ti pedindo que a mente de cada filho teu e cada filha tua seja coberta pelo sangue de Jesus. Que nenhum meio de sistema de comunicação, internet, Facebook, WhatsApp, celular venha impedir agora a comunicação do teu Espírito no nosso espírito nessa noite. Fala, Senhor, e nos libera a tua autoridade e a tua unção sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Efésios capítulo 6. Nós estamos acostumados a ouvir sobre a armadura de Deus. E, na verdade, a partir do verso 10, diz aqui, olha: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos nos fortalecer em quem? Diga, no Senhor. E na força do seu? Então Paulo está dando um alerta para a igreja contemporânea, a igreja do seu tempo. E ele está dizendo o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E vai seguindo, vamos lá. Do 2 em diante. Do 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para
poder de permanecer firmes contra, na minha versão diz, astutas ciladas do diabo. Diga assim, o diabo tem ciladas, e ciladas astutas. Então vamos entender isso aqui. O Senhor nos pede para estar fortalecido na sua força e no seu poder, porque nós vamos enfrentar ciladas, diga ciladas. Ok. Pois não é contra a carne nem sangue que temos que lutar. Ou seja, a minha luta e a sua luta não é contra pessoas. Nós não temos inimigos no corpo. Os inimigos que nós temos são pessoas que têm um pensamento atrofiado e essas pessoas se levantam contra nós. Então nós não podemos debater, dar tiro, lutar com espada ou qualquer tipo de arma, porque a nossa luta, na verdade, é uma luta de batalha para ser ganha no mundo espiritual. Está dando para entender? Então certas afrontas e certo tipo de inveja ou qualquer outra coisa desse tipo, nós não vencemos com discussão, nós vencemos com armas, ok? E as armas da nossa milícia, segundo Coríntios 10:4, diz que não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos seguindo? Não é contra a carne que temos que lutar, mas sim contra principados, diga principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas, hostes espirituais da iniquidade, nas regiões celestiais. Então, o que a gente entende acerca dessa batalha? Que esse céu, ou não podemos dizer primeiro, segundo céu, mas numa atmosfera acima de nós, existe um governo organizado de demônios que todos os dias e a cada instante estão lançando ciladas contra a nossa vida, contra nossos filhos, contra a nossa família, tentando destruir e desarticular toda a bênção que Deus tem para cada um de nós. Isso aqui é uma verdade. E nós não podemos ficar longe dessa verdade. E por que isso aqui acontece comigo e com você? Não acontece só comigo e com você, acontece no mundo inteiro. Mas principalmente comigo e com você. A Bíblia diz que em outro tempo, Efésios capítulo 2, nós éramos servos da carne. E por desobediência, nós desobedecíamos a Deus, porque Satanás governava a nossa vida. Olha que coisa interessante. E no versículo 12 em diante, diz que nós não éramos povo de Deus, mas pelo muito amor do Senhor, Ele nos comprou, nos trouxe, nos remiu, e nos trouxe juntamente com Ele, nos colocou assentados, numa posição de destaque, com Ele nas regiões celestiais. Nós vamos entender isso aqui mais à frente. Então, Paulo, ele começa falando sobre um governo organizado, mas a ideia que nós temos aqui é que nós estamos em luta. Diga para o seu irmão, nós estamos em guerra. Deixa eu explicar como é que é isso. Desde o momento que você aceitou Jesus, você passou a ser inimigo de Satanás. Então, como inimigo de Satanás, ele vai tentar destruir a mim e a você a qualquer instante. Porque qual é a função dele no mundo? João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Ele só sabe fazer isso. Quando não está matando, está roubando. Quando não está roubando, está destruindo. Então nós vivemos numa batalha constante e não podemos estar desatentos desta coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Diga, dia mau. Então, por que nós temos que estar revestidos? Paulo está dizendo porque vem um dia mau. E quando esse dia chegar, nós temos que estar preparados, correto? Resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Olha o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que nós vamos ganhar. Ele está dizendo que nós vamos resistir e, havendo feito tudo, temos que permanecer firme. A ideia que tem aqui é que esse soldado está na posição de defesa. Ele não está na posição de ataque. Está dando para entender? Então vamos lá. O que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender que existe uma batalha. E existe também uma preparação. Por que Paulo está escrevendo isso? Paulo ele estava em prisão domiciliar em Roma. E para ele sair e caminhar pela cidade, ele podia caminhar livremente pela cidade, mas ele tinha que estar algemado a um soldado romano.
Quando esse soldado chegava pela manhã, próximo a ele, o que ele fazia? Ele via, observava aquele soldado, e via que o soldado estava calçado, estava com caneleiras, estava com couraça, estava com elmo na cabeça, estava com escudo, estava com lança. O soldado não se vestia quando chegava perto dele, o soldado já saía vestido. Qual é a ideia que Paulo está querendo traçar para nós? Que nós temos que andar já revestidos. Nós não podemos andar descobertos. Nós temos que sair, porque a vida é um campo de batalha. Você nunca sabe o que vão te aprontar lá na frente. Você nunca sabe a cilada que o inimigo está tentando contra você. Mas desde então, quando você sai revestido e sai preparado, então você não é pego de surpresa. Então ele está dizendo que devemos permanecer firmes por causa desse dia mau, ok? Então o versículo de número 13, que está aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente ler aqui. Vamos ler mais um pouquinho, 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, diga verdade. E vestida a couraça da justiça, diga justiça. Vamos mais à frente, 15. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, diga evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Deixa aí, daqui a pouco a gente volta. Irmãos, em primeiro lugar, duas verdades vão nos ajudar a vencer a batalha. Em primeiro lugar, você, para vencer uma batalha, precisa conhecer o teu inimigo. Segunda coisa, você precisa conhecer você mesmo. Jesus mandou deixar muito claro lá em Lucas capítulo 15, que se uma pessoa vai para uma batalha e ela tem 100 e vai lutar contra 200, ou ela pede condições de paz, porque sabe que não dá para lutar, ou ela vai lutar e vai morrer. Então é preciso calcular os custos. Então, se você sabe que não vence uma batalha, o que você tem que fazer? Se preparar, ou então não batalhar. Então é interessante, porque você precisa conhecer teus limites para entrar em determinada batalha. E o que nós queremos dizer aqui? Nós estamos em batalha. Diga, nós estamos em batalha. A verdade, irmãos, é o seguinte: você vai me perguntar, o que isso tem a ver com família? Eu vou já te dizer. O que isso tem a ver com família? Em primeiro lugar, aqui está falando de um governo organizado, que está na região celestial, lançando dardos inflamados, preparando astutas ciladas, e quando nós vamos olhar, nós vamos entender que nós estamos abaixo disso, correto? Sim ou não? À mercê de tudo isso. Só que no meio de todo esse preparo, Paulo vai falar exatamente sobre um preparo para um dia. Tudo isso é porque vem um dia chamado dia mau. Então, tudo isso aqui, essa preparação, armadura, esse projeto todo, é porque virá um dia na terra chamado dia mau. Então, se Satanás tem essa função, nós também temos que ter a nossa função de nos preparar. Nós estamos vendo aí como é que está o mundo hoje. Eu conversei com o bispo Elias e ele disse: rapaz, eu nunca vi descaradamente no nosso país como homem está andando de mão dada com homem, mulher andando de mão dada com mulher, e esse espírito sodomita, esse espírito de lesbianismo, de homossexualismo se espalhou por toda a nossa nação. Eu disse para ele, é porque isso se tornou legal. Sempre existiu, mas nunca foi legal. E nós sabemos que todos os governos são instituídos por Deus. Então, quando um governo que é instituído por Deus assina um decreto, ele dá liberdade de Satanás atuar livremente. Então, hoje, não é uma questão somente de imoralidade, mas é uma questão permitida por Deus, e isso vai aumentar e vai piorar. Eu trabalho e sou funcionário federal da UFRJ, e durante 27 anos
Eu nunca presenciei o que eu presenciei há 1 ano e pouco atrás. Tinha umas 2 jovens de aproximadamente 18 anos na portaria, tem os seguranças na portaria, tem um sofá de recepção, e as 2 estavam conversando, e eu fui, trabalhei, voltei. Quando eu chego perto da hora do almoço, umas 2 horas depois eu voltei, e quando eu olhei, estavam as 2 se beijando, mas parecia um casal romântico, 2 meninas de 18 anos se beijando publicamente dentro de uma faculdade federal. E ninguém pode falar nada, porque é lei. Se tornou legal. Então, nós vamos ver muitas outras coisas acontecendo por aí. O que é isso? Ciladas. O que Deus preparou? Preparou um homem e preparou uma mulher. Ele não separou 2 homens para se casar e nem 2 mulheres. Embora seja lei e a sociedade diga que aceite, nenhum de nós aceita. A gente vai olhar com outros olhares. Porque o nosso biotipo, nós fomos gerados com o Espírito de Deus dentro de nós. Qualquer ser humano tem a presença de Deus dentro dele. Ela pode não estar ativa, mas que tem, porque o espírito de vida é puro, que a Bíblia diz, e é dado por Deus. Então, todo ser humano sabe que aquilo ali não é uma coisa legal. Eu trabalho no 25º andar de um prédio, no centro da cidade, prestando manutenção. E lá fora, tem uns homossexuais que ficam distribuindo folheto de mulheres em prostituição. Eu trabalho no 25º, e no 22º é um lugar de prostituição. E no 32º é um lugar de prostituição. E entram, às vezes, aqueles homossexuais para levar os camaradas para esse lugar, porque eles não conhecem. E quando entra no elevador, já entra todo mundo com vergonha. Porque quando olha para o assessorista já sabe que vai para lá. Quando diz assim, 22, já cantou a bola da vez. Aí todo mundo faz assim, fica olhando para a cara, eles vão com vergonha. Irmão, todo mundo que está errado tem vergonha. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E sabe quando o errado está sendo cometido, a pessoa tem vergonha. Ela não vem para a claridade. É por isso que a Bíblia diz que a treva existe para quem quer esconder os seus erros. Mas quem não quer esconder e quer viver na verdade, vem para a luz. Então, essa é a função do mal. Então, nós vamos entender que nós temos fortalezas. E nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra o que está na mentalidade delas. Elas estão sendo infectadas por essas hostes demoníacas o tempo inteiro. Então nós temos que orar e nós temos que batalhar, exatamente porque essa batalha é travada na mente humana. Vamos aqui um ponto interessante. Como a batalha é travada na mente humana, nós precisamos entender que a nossa mente precisa estar renovada. Paulo disse o seguinte, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, se a nossa mente não for transformada, nós não vamos nunca experimentar a boa, nem a agradável e nem a perfeita. Quando a nossa mente não é transformada, nós vamos experimentar somente problemas, lutas, obstáculos. Então nós somos obrigados a viver uma vida espiritual, querendo ou não querendo. Primeiro, para a nossa sobrevivência. Segundo, para a sobrevivência de todos aqueles que fazem parte da nossa família. E também para que a nossa vida tenha uma durabilidade mais longa na presença do Senhor. Está dando para entender, irmãos? Paulo ele vai falar, coloca aí a partir do versículo de número 14, perdão. Ele vai falar o seguinte, versículo 14. Estás pois firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Escute, durante muitos anos eu aprendi que era uma armadura, mas depois eu descobri que não existe armadura nenhuma. E Paulo, ele não está falando de armadura, ele está falando de pontos vitais, que nós devemos trancar, fechar e proteger. Ele olha para aquele soldado e vê uma armadura, mas ele compara os pontos que devemos fechar com os pontos
de fortalecimento da palavra de Deus. Olha o que ele diz: firmes, cingidos vossos lombos com a verdade. Então é o seguinte, não adianta ser crente e viver na mentira. Temos que viver na verdade. A verdade nos dá posicionamento para chegar diante de Deus e alcançar vitórias. A mentira nos aproxima de Satanás e nos afasta de Deus. Porque quem é o pai da mentira? E quem é o dono da verdade, o Senhor da verdade? Foi ele que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele está dizendo, primeiro ponto vital, que você, como crente, como servo de Deus, não pode andar por aí fazendo nada errado. Você tem que andar na verdade, mesmo que a verdade te traga prejuízo. É melhor uma verdade que dá prejuízo do que uma mentira que traz benefício. Porque uma mentira pode te trazer benefício, mas quando você for desmascarado, aí você vai pagar por tudo aquilo, até o que você não fez. Depois, couraça da justiça. A justiça é como está no peito, é uma couraça. Então, a justiça tem que haver. Nós temos uma carta aqui que Jesus está dizendo o seguinte. Ele diz o seguinte: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais vos serão. Então o que Jesus está dizendo? Vocês não precisam me pedir nada. Se vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino e cumprirem a justiça, eu vou dar para vocês aquilo que vocês estão precisando automaticamente. Agora, irmão, nem todo mundo que é crente é justo. O que é justiça? Simples. O IPVA vence. Rápido para a gente entender. Venceu o IPVA. Você vai sair por aí, você sabe que não dá para conversar com o guarda. Mas às vezes a gente quer dar um jeitinho, botar R$50 no bolso e tentar comprar o policial quando passa. Mas qual era o correto? Pagar o IPVA, não é isso? E parece um demônio, né, irmão? O IPVA vence agora, você sai e já encontra uma blitz. Parece que é um negócio no mundo espiritual que ativa. Por quê? Porque quando você está em dívida, você é um fora da lei. E o que é a justiça? A justiça é o teu direito de reclamar os teus direitos. Quando você está em dia com o IPVA, o que o guarda diz? Boa tarde, pode prosseguir, né? Quando você não está em dia e encosta ali e diz assim, o carro vai levar o seu carro ali. Seu carro vai para o depósito. Isso já aconteceu comigo. E uma vez, foi triste, porque eu estava com multa, o carro estava atrasado, e eu caí na tonteira de falar para o policial que eu era pastor. Aí sabe o que ele falou para mim? Bom, já que o senhor é pastor, já era para estar pago, né? O senhor era o primeiro a ter dado exemplo, né? Mas não tem problema não, pastor. Vou fazer o seguinte com o senhor. Tá, pastor? Aí ficou me ironizando. Eu encosto o seu carro ali, tá bom, pastor? Ele vai ser passado uma fita, vai ser vedado, tá bom, pastor? Vai ser colocado na caçamba, pastor. E amanhã, pastor, o senhor pega lá no depósito, tá bom, pastor? Falei, tá bom. Passei foi vergonha. Em que a minha carteira de pastor me serviu se eu não utilizo a justiça e nem a verdade? Nós perdemos a autoridade quando andamos na mentira. E isso é muito sério. Vamos mais, 15. Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Vem cá, irmão. É calçado de soldado ou é evangelho? É calçado com o evangelho. Por que tem que estar calçado com o evangelho? Davi disse, a tua palavra é lâmpada para os meus e luz para o meu. Porque sem palavra de Deus nós não temos direção. Você sabe que a nossa geração é uma geração que não gosta de leitura. A nossa geração gosta de oração. Que todo mundo ore e interceda. Mas não tem tempo para orar. E nós precisamos aprender a orar. Como é que nós vamos instruir nossos filhos com a palavra de Deus que a gente não lê? Já imaginou? E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra tudo aquilo que lemos. E quando a gente não lê, o Espírito Santo vai dizer assim, você não leu, eu estou só te lembrando. É isso. Vamos mais. Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da... O que ele está dizendo? A fé é como um escudo. Por que a fé é como um escudo?
Porque quando você tem fé, ninguém pode atirar nada contra você que você não rebata. É por isso que a fé é como um escudo. Quando você tem fé, é porque você já passou por alguns trâmites na vida espiritual. A Bíblia diz, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança não traz confusão. Então, para você esperar alguma coisa, e a Bíblia diz, quem espera, espera o que não vê. E quem espera o que não vê e está esperando é porque tem fé. Então, para você chegar à medida de fé, você vai passar pela tribulação, pela paciência, pela experiência, pela esperança, até chegar aqui. Então, você tem que, quando tiver esse escudo, você vai saber simplesmente o seguinte: Deus falou comigo, ninguém pode abalar isso da minha vida, ninguém pode tirar isso da minha vida. A minha esposa e eu, nós estávamos morando numa casa bem pequena. E o Daniel já estava crescendo e ficando quase maior do que a casa. Só que ela estava angustiada, porque queria se mudar, e onde a gente mora, tudo é muito caro. E aí eu falei para ela, amor, Deus nos uniu. Deus restaurou o nosso casamento. Então Deus nos conhece. Vamos entregar a nossa vida na mão de Deus e vamos confiar. E demorou 1 ano de oração. E ela me perturbando, sabe como é que é mulher? Homem dorme no chão. Mulher não. Mulher precisa de conforto, precisa de carinho, precisa de atenção. Então, mulher é diferente, mais sensível. E ela estava em cima de mim. E eu orando, eu dizia, Deus, eu durmo até no chão. Mas esse menino que o Senhor me deu, foi feito pelo Senhor. O Senhor que trouxe ele para nós, com uma alegria da nossa família. Então, Senhor, prepara um lugar para ele, prepara um lugar para minha esposa. Eu vou confiar no Senhor. Estamos aqui, mas prepara um lugar. Eu quero um lugar assim, assim e assim. Aí, quando chegou o começo do ano agora, uma amiga nossa, de repente era advogada, se tornou corretora. E ela disse, olha, eu peguei um apartamento aqui que é a cara de vocês. E eu não sabia que eu tinha cara de apartamento. Ela disse, é a cara de vocês. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, vou mandar a Alessandra lá olhar, se ela gostar, tudo bem. E ela foi, olhou e gostou. E ela disse, é esse, é tudo que a gente precisava. Mas, gente, Deus me colocou no melhor bairro de onde eu moro. Me colocou no melhor apartamento que eu podia estar. Perto de uma área de lazer, com tudo para meu filho, tudo que ele não tinha. Tudo que tinha falta para ele, Deus colocou. O que é isso? É você entender que quando Satanás disse assim, você perdeu, você diz, não, eu estou com o escudo da fé, eu vou rebater, eu sou mais do que vencedor, eu tenho promessas de Deus na minha vida, isso vai se cumprir. Então você precisa usar, mas você tem que estar revestido, vamos mais? O escudo da fé, capacete da salvação. Por que a salvação é comparada com o capacete? Porque a salvação, ela procede na alma humana, na mente humana. Então todos os dias, lá fora, quando você sai, quando você vai trabalhar, quando você vai para a escola, vai para a faculdade, alguém está tentando roubar a tua salvação. Alguém está tentando dizer para você que Deus não é isso, que Deus não é aquilo, desestimular a tua fé. Alguém está tentando esfriar você. E não é somente isso, não. As lutas do dia a dia, os problemas diários, as dificuldades por dinheiro, por trabalho. Nosso país está em crise. Mas uma coisa é certa, quando você está em Cristo, a crise passa. Cristo faz você sobreviver além da crise. E eu quero profetizar nessa noite que não haverá crise para você, porque você está em Cristo. Diga assim, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Isso. 17, 18. Orando com toda oração e súplica, em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando, olha lá, orando, vigiando e perseverando. Não é só estar revestido, não é só estar fogo puro, não é só estar alicerçado, tem que orar e vigiar e perseverar. É que às vezes a gente fica forte, mas não vigia, não persevera, e aí o inimigo vem com a astuta cilada e pronto. Agora, tudo esse preparo, eu disse que é por causa de quê? Diga, um dia mau. Irmãos, e aqui para a gente começar a terminar. A palavra dia mau na Bíblia não é um dia de 24 horas. Há muito tempo eu tenho procurado estudar e conhecer isso. E a palavra dia mau aqui
Eu já vi muita gente pregando e fala sobre o dia de Jó, o dia de José e tal. Não configura o que está escrito aqui. Paulo está falando de uma preparação, de um revestimento, porque vem um dia mau sobre a terra. E que dia mau é esse que vem sobre a terra? A palavra grega para dia mau é poneros, diga poneros. Diga poneros. E vocês não comeram hoje não? Poneros. Isso, fala para o teu irmão, poneros. Significa o rapto da mente para a prostituição do corpo. Está dando para entender aqui? Paulo está dizendo que esses espíritos que vão se unir, vão descer à terra e vão raptar a mente das pessoas e inserir nelas pensamentos de lascívia, de prostituição, de adultério e de tudo que é coisa na área da prostituição. Alô? Que dia é esse que está acontecendo hoje? Brasil, nosso Brasil, ganhou da China, Tailândia e outros países miseráveis na prostituição. É o número 1 da prostituição infantil. Você sabia disso? Na escala, é o número 1 de crianças na prostituição. No Brasil, as meninas são mães com 10 anos, com 11 anos de idade. 80% dos casamentos, divórcio. Você olha para a televisão, um comercial de creme dental, tem uma mulher nua. O que uma mulher nua faz com creme dental? Tudo ao seu redor tem iniciação para sexo. Em qualquer lugar, saiu agora uma cartilha infantil para as escolas, que ensina o lesbianismo. Já está sendo aplicada nas escolas seculares. E aí eu pergunto a você, nós estamos rodeados por essa manifestação de pedofilia, homofobia, prostituição, tudo ao nosso redor. Os jovens da nossa época estão se perdendo. E não é somente droga, não, porque o sexo é tão quanto a droga. E está envolvido. Onde tem sexo, está envolvido droga, e está envolvido também marginalidade. Está tudo junto. Está um puxando o outro. Então, poneros, o significado dessa palavra dia mau é maldade, diga maldade. Lascivo. Sabe o que é lascivo? É desejo desenfreado por sexo. Vocês viram a reportagem agora que o Brasil ficou chocado porque disse que aquela menina lá no Rio de Janeiro foi estuprada? Foi estuprada nada. Ela que estuprou os camaradas. Essa menina de 16 anos, quando se preparava a droga nos morros, ela estava acostumada a fazer isso. E outra coisa, não se estupra em favela. Quem estupra morre. Ela foi por livre e espontânea vontade. Você vai ver 2 depoimentos dela, se quiser entrar na internet. Você entra, um para a Globo e outro para a Record. Para a Globo ela falou uma coisa, para a Record ela falou outra. Ela disse que voltou no outro dia para buscar um celular que tinha esquecido. Como é que uma pessoa que é estuprada por 36 homens num lugar, ela volta no outro dia para buscar um celular? Então ela estava acostumadíssima, porque vazou. E isso é normal no Rio de Janeiro. É normal. Isso está sendo normal na sociedade. Isso está sendo normal para nós. E nós estamos aceitando isso. Para nós isso é uma coisa comum. Sabe como é que a gente encara isso? Rindo. E não é para rir, é para chorar. Porque esses demônios estão descendo, estão fazendo arruaça. E nós não estamos usando o nosso poder. Então precisamos usar a nossa autoridade. Nós não éramos povo, diz a carta de Paulo, a Pedro. Não pertencíamos à comunidade cristã. Mas o Senhor nos amou. Nos amou quando éramos ainda pecadores. Nos comprou.
nos tirou, nos transportou de um reino de trevas para o reino da sua maravilhosa luz e nos colocou juntamente com Ele, assentados nas regiões celestiais. Agora escute o resto do versículo: acima de todo principado. Agora mudou a situação. Deixa eu começar a terminar. Poneiros é o espírito dos últimos dias. Ele apresenta uma entidade cabeça de uma estrutura que, unida a outros espíritos, ele age na esfera humana para tentar tomar a mente humana, sequestrar a mente das pessoas e fazer com que as pessoas não se amem, façam tudo por a vontade da carne. Então nós vivemos um tempo lascivo. Eu tenho um filho mais velho de 26 anos e eu estava com ele em São Gonçalo há uns 4 anos atrás, ou 5 anos, e ele estava andando pelas ruas comigo e ele atravessou do outro lado. Ele disse: pai, quando eu cheguei lá do outro lado, passou uma jovem muito bonita por mim, devia ter uns 15, 16 anos, mas muito bonita, toda malhada, toda bonita, e ela ficou me olhando, e ela passou e ela voltou, e quando ela voltou, ela me agarrou e me beijou. Irmãos, na minha época, dar um beijo numa mulher era a coisa mais difícil que tinha. Hoje a pessoa faz sexo e depois de uma semana vai perguntar o nome. Como era mesmo seu nome? Tá assim. O que é isso? Poneiros. O sequestro tem a intenção de perverter a mente. E o que é perversão? É o mau uso de um desenho original. Qual foi o desenho original? Um homem e uma mulher. Qual é o desenho que nós temos por aí? 36 homens com uma menina de 16 anos. Qual é o desenho que a gente tem por aí? Um homem casado com outro homem. Alguns anos atrás eu ganhei um menino lá na minha rua chamado Mário para Jesus. Só que Mário, ele trazia uns aspectos meio gelatinosos. E aí Mário se interessou por Jesus e eu preguei para Mário. Mário aceitou Jesus e me perguntou: Berger, como é que a gente faz para ser batizado com o Espírito Santo? Falei: Mário, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Mas além de ser uma promessa, você tem que se preparar para recebê-lo. E a maneira mais prática é lendo a Bíblia constantemente, se enchendo da presença de Deus. E Mário começou a ler os evangelhos. E quando ele chegou na crucificação de Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo na sala da casa dele. Depois Mário se casou, teve um filho. E uns tempos depois eu passei perto da casa da minha mãe, já não morava mais lá. E eu soube que Mário havia se desviado da igreja e havia se separado da mulher. Um pouco depois eu encontrei Mário com o cabelo feito luzes. Depois eu encontrei Mário de brinquinho. Aqui. Depois eu encontrei Mário de roupinha apertadinha, coladinha. E agora, semana passada, eu soube que Mário se casou. Mas se casou com um homem. Aí eu pergunto a você: não era batizado com o Espírito Santo? Não tinha aceitado Jesus? Irmão. Mas vigiou? Perseverou? Se manteve revestido? Fechou os pontos vulneráveis? Não. Não é só você vir a um culto. Não é só o bispo Elias orar por você. Você precisa ter a responsabilidade de querer estar andando com Deus. Existe uma batalha, irmãos. E como nós vamos vencer, poneiros? Tem muita gente aqui dentro hoje que está sendo assediado na mente por poneiros. A gente sabe disso porque Facebook, WhatsApp, não tem mais mensagem subliminar. É vídeo mesmo em alta potência. E aquilo estimula a pessoa, principalmente quando ela não está bem no casamento. Aí o que acontece? Tem áreas que essa pessoa não é bem tratada dentro do casamento.
e por ela não conversar com o seu cônjuge e não dizer o que está acontecendo, ela nunca é tratada e fica em falta. Aí abre um espaço para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa entra para suprir 2 desejos, 2 necessidades daquela pessoa: carinho, afeto, sexo, companheirismos, amizade, seja lá o que for. Só que depois aquela pessoa entende que aquela terceira pessoa não supre tudo e também não quer largar da outra. E ela sabe que aquela não é boa e nem aquela também está tão perfeita. E ela fica no laço, presa no meio. Isso quando abre a porta. Quando não abre a porta, ela fica sendo assediada. Ela tem desejos sexuais. Ela tem desejo disso, desejo daquilo, porque as setas são constantes. E se você não está orando, se você não está lendo a Bíblia, as setas estão aí na tua mente. E é por isso que eu vim aqui, não somente para lançar esse livro, e nem vender esse livro. Eu vim aqui para te ajudar nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa. Pega aí Efésios capítulo 2. E a gente vai começar a terminar aqui agora. Versículos 1 e 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, éramos filhos da desobediência e passamos para o lado de cá. Então viramos inimigos dos outros e inimigos de Satanás. Verso 11 diz: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos amou, nos arrancou de um reino de trevas, nos trasladou e nos colocou juntamente com Ele assentados nas regiões celestiais. Isso aqui é importante, eu vou terminar aqui para orar. Quando você olha para esses principados, esse governo atacando a cada um de nós, qual é a intenção que você pensa logo? Você diz: eu estou embaixo e não tem solução para mim, mas eu aprendi uma coisa na Bíblia e eu vou te dar a chave da vitória nessa noite. Nós estamos aqui e eles estão aqui, lançando setas e dardos. Só que eu estava andando na rua e Deus falou para mim: eu vou te mostrar porque que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Cadê o pastor Ernesto? Está tocando. Ô Breno, pode me ajudar aqui? Me ajuda com essa cadeira aqui. Coloca ela aqui embaixo para mim, por gentileza. Aliás, não, coloca ela aqui em cima, melhor. Aqui fica melhor. É rapidinho. Nós estamos aqui, não é? Correto? E esses espíritos, esse governo organizado, está aqui, mandando setas, preparando ciladas, tentando destruir nossa vida, lançando enfermidades, lançando setas, pestes, tirando a nossa paz, fechando portas, criando turbulência na nossa mente, correto? Só que nós estamos aqui. Mas Jesus venceu, diga, Jesus venceu. E quando Ele venceu, Ele nos retirou espiritualmente de um reino de trevas e nos colocou juntamente com Ele, assentados, ou seja, do lado dele, nas regiões celestiais. Diga, meu corpo está na terra, mas a minha autoridade está acima. E a Bíblia diz que Ele venceu e nos colocou assentados junto com eles, acima de quê? De todo principado, de todo governo, de toda potestade, de todo trono. Então, eles estão aqui, ó, nessa esfera, mas nós estamos assentados com Cristo acima deles. Nós não estamos embaixo. Na autoridade que nos foi concedida no mundo espiritual, nós estamos numa posição de destaque, assentados com Cristo nas regiões celestiais, e os demônios estão embaixo.
Nosso corpo está embaixo, mas nossa autoridade está em cima. Então, quando a gente ora na terra, a nossa autoridade é ligada em cima. E quando é ligada em cima, o bombardeio ultrapassa, ferindo esses demônios, dissipando toda a potestade e acabando com todo o reino espiritual. É por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, aquilo que está fechado, aquilo que está encarcerado, nós temos autoridade no mundo espiritual para ordenar a destruição. Parece que você não entendeu. Nós somos tão fortes e não sabemos usar a força que temos. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que a gente não é nada, que a gente está embaixo e que tudo está acontecendo e caindo sobre nós. Nós estamos acima. Os demônios, quando olharem para nós, têm que levantar a cabeça, porque nós estamos acima deles, eles estão abaixo de nós. E uma ordem na terra libera poder no céu para destruir todo o inferno que se levanta contra nós. Entendeu agora? Vamos ficar de pé. Tudo isso está escrito aqui nesse livro. Eu não preguei isso para vender o livro, mas para você entender como tem coisa importante aqui. Sobre família, sobre filhos. Inclusive retratamos o que foi falado aqui sobre pais e filhos na outra vez. Eu queria orar por você. E principalmente eu queria orar por você que está sofrendo esses ataques que eu falei aqui. E eu queria que você tivesse a coragem de vir aqui na frente para eu orar por você. Queria que você saísse. Você está sendo assediado. A sua mente está sendo bombardeada com desejos, com vontade de errar, com tudo o que está acontecendo. E eu queria que você tivesse coragem para mim te ajudar. Eu quero orar por você. Eu não vim aqui criticar você não. Eu vim aqui te abençoar. Eu relutei muito em pregar essa mensagem diante de Deus, mas eu sabia que quando pregasse, algumas pessoas estariam enquadradas nela. Então, você que está com esses problemas, não consegue ser feliz no relacionamento, é com você que Deus falou. A porta está fechada, teu coração está travado, você tenta, mas não consegue. Você vem para o culto e não sente a presença de Deus. Está bloqueado, está desanimado, quer parar, não tem desejo nem alegria. É com você que eu estou falando. Então vem logo que a gente vai orar agora. Escute, ninguém está aqui para olhar para você não. Nós estamos aqui para te ajudar. Servo de Deus não critica, servo de Deus ajuda. E você sabe que precisa se libertar. E você que veio buscar uma libertação, é hoje, é agora. Não está dando certo, porta está fechada, está tudo travado, é hoje. O relacionamento da família está ruim, é hoje. Estou querendo acabar com o meu casamento, é com você que Deus falou. É contigo. Luz do mundo vieste. Vou te esperar mais um minuto só, porque eu sei que tem gente aqui que precisa vir aqui na frente. Eu não vou ficar insistindo para te libertar não. Você sabe o que está vivendo. Não tenha vergonha não. Vergonha não te liberta. A vergonha te escraviza. Você prefere o quê? Continuar na mentira ou receber uma verdade? A verdade é essa. Se revestir, fechar os pontos. Hoje Deus quer libertar você. Libertar você de desejos, de assédios, de porta que você está abrindo, de comunicações ilícitas. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Segura aí só um pouquinho que vamos orar. Você que não teve a coragem de vir aqui ainda, você vai orar aí no seu banco.
Mas deixa eu te explicar. Nós falamos aqui sobre verdade e sobre mentira. E se tem uma coisa que você nunca deve fazer com você mesmo, é mentir para você. É dizer que uma coisa está bem quando você sabe que não está bem. Porque nós temos a oportunidade de nos resolver. Temos a oportunidade de alguém orar por nós, interceder por nós. Eu posso dizer para você literalmente que você foi descoberto nessa noite. Não vá para casa assim, com sentimento de culpa, nem com essas setas na sua mente. Mas você vai orar aí onde você está. Eu vou permitir isso a você. E vocês que vieram na frente, parabéns. Eu não sei qual é a causa de vocês, mas eu sei que Jesus hoje vai libertar vocês. E vai fazer algo extraordinário sobre a vida de vocês. Sabe por quê? Porque isso trava porta de emprego, isso trava finança, isso trava felicidade, isso trava tudo na nossa vida. Se você está todo travado, você pode entender que alguma coisa não está bem. Existem provações de Deus e existem coisas que a gente faz e dá legalidade. Então hoje nós vamos fechar essas portas de legalidade. Feche teus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração diante de Ti. Eu quero confessar a Ti as minhas falhas e as legalidades da minha vida que eu permiti. Mas a partir desse momento, me cobre com o Teu sangue, derrama o Teu perdão sobre mim. Senhor, eu quero que o Senhor me dê forças, porque eu não tenho forças. Eu sei que o inimigo está tirando as minhas forças, me desestabilizando. Senhor Jesus, me socorre. Senhor Jesus, me ajuda. Eu preciso da Tua presença. Eu quero voltar a sentir alegria. Eu quero voltar a sentir paz. Senhor, eu afugento de diante de mim todo o espírito de poneiros, toda a tentação do mal. E eu declaro agora que toda a legalidade de Satanás será retirada da minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, a autoridade do meu coração, a autoridade da minha vida. E eu declaro diante dos anjos do céu, eu declaro diante dos demônios, para que eles ouçam que eu escolhi a Ti como meu Senhor, como meu Salvador. E eu tiro agora toda a legalidade de Satanás da minha vida, e eu passo para Tuas mãos, e eu me declaro livre, curado, curada, com paz de espírito. Aleluia. Deixa eu orar por você agora. Senhor, eu quero Te entregar a igreja de Getsemane em Tuas mãos. Essa igreja curada, sarada por Ti a cada dia. Eu sei, Senhor, que entraram pessoas enfermas aqui. O Senhor está me dizendo no Espírito, meu Deus. Mas essas pessoas vão sair daqui curadas pelo ato dessa confissão diante de Ti. Portas estavam travadas, mas essa semana é uma semana diferente, na presença de Deus. Essa semana é uma semana diferente para ti, servo e serva de Deus. Deus ouviu tua coragem e está respondendo com vitória. Eu abençoo teus filhos, abençoo toda essa igreja, Senhor, no poder do Teu nome, Senhor.